E começando esse episódio com uma pessoa muito querida, minha, já amigo há bastante tempo. Bastante tempo. Bastante tempo. Já tá na adolescência, já acho. Já tá Da puberdade pra adolescência. Exatamente. Temos várias histórias juntos. Foi ele que me levou para a trilha do Pico Paraná, se você assistiu os outros vídeos aí. Ele é geólogo. Ele é... O que mais da sua vida? Montanhista. Gato. Mas gato pra caralho. Pensa num cara gato. Amigo mentiroso. Eu tenho muitos amigos mentirosos também. O que eu faço mais? Mergulho. Sou mergulhador também. Faço algumas trilhinhas. Sou geólogo, não sei qual título eu posso ter. E trabalha com túnel. Verdade. Trabalho com construção, túnel. O cara não sabe nem falar português, quer conversar papo inteligente. Né? Túneis, barragens, essa coisa, grandes construções. Grandes construções que eventualmente desabam. Tiago Borges da Silva, seja muito bem-vindo aqui, obrigado pelo convite. Por ter aceitado o meu convite. Muito obrigado você pelo convite. Eu tô nervoso também, cara. Tá vendo? Falar com pessoas muito inteligentes me deixam nervoso. E hoje é um episódio que eu particularmente estou bastante ansioso para fazer, porque eu gosto de entender como que as coisas funcionam. Apesar de não ter ido para um lado de exatas, um lado científico das coisas, mas, por exemplo, na minha área de audiovisual, eu sempre gosto de entender como que, sei lá, o sensor da câmera funciona para captar a luz e transformar isso em uma imagem, tá ligado? Mas isso é uma maneira científica de pensar. Não, ok, mas assim, a minha área não é de pesquisa, entendeu? Eu não preciso fazer conta para fazer um vídeo. Entende a diferença, sim? Já falo sobre isso também. Então, sempre que eu converso com alguém muito inteligente, eu gosto de perguntar as coisas e entender de como que as coisas funcionam, por que elas são da forma que são. Então, hoje a gente vai entender um pouco mais por que o mundo é mundo, da sua forma batatoide de ser. Tá, deixa eu fazer uma pergunta logo para começar, assim. Qual é a diferença de geólogo e geógrafo? Porque, né? Eu, pra te zoar, te chamo de geógrafo, professor de geografia. Mas vamos entender, assim, semanticamente, qual que é a diferença entre uma coisa e outra. Tá. Eu nunca li uma definição oficial sobre geografia, por exemplo, assim, né? Pensando, inclusive, nas palavras, assim, geografia já é uma descrição do planeta, né? Na geografia. Então, eu entendo que seja algo, assim, mais... Você estuda ali aquela superfície do planeta, os relevos... essa que é realmente uma descrição mesmo do que você está vendo ali e a interação desse meio com o ser humano, né? Então não só do relevo, mas também da interação do clima. O geógrafo vê muito essa parte. Ele não se aprofunda como um meteorologista para ver o porquê daquele clima ser daquela maneira, o que gera aquele clima, ou como um geólogo que estuda de fato se existe aquele relevo é consequência de alguma dinâmica interna do planeta, que tem relação com aspectos físicos e químicos do planeta. Então ele não tem essa mesma interação com o geólogo, mas ele vê lá aquele relevo, ele vê aquele clima e ele vê como aquilo interage com o homem. Bom, nisso eu já falei um pouco o que é a geologia, né? A geologia é um estudo de fato do planeta, não só do nosso planeta, como qualquer outro planeta, estrela, enfim. Tanto que quando você estuda a geologia, você começa do macro. Então você começa lá estudando o universo, o sistema solar, e você vem chegando no próprio planeta em si. E aí para você entender todo o planeta em si, a dinâmica desse planeta, você estuda aspectos físicos e químicos do planeta, né? Então você entende de uma maneira um pouco mais, usando uma metodologia científica, você tenta se aproximar de algo um pouco mais preciso ou menos errado, né, que seria o conceito mais correto de ciência, para tentar entender toda essa dinâmica do planeta, como chegou àquele ponto. E aí como você faz isso, né? O geólogo ele é como se fosse um investigador. Toda rocha tem uma característica físico-química, então para ela ter sido formada, você entende quais são os processos. Então olhando para ela, olhando para aqueles minerais, você sabe quais foram os aspectos físicos e químicos que formaram aquilo. Então, por isso que você sabe dizer se... aqui, por exemplo, tinha uma geleira, nesse local foi um vulcão, aqui tem petróleo, aqui tem minério, tem ouro, tem ferro, aqui você pode construir um túnel de uma certa maneira, aqui você pode construir uma barragem, ou a água subterrânea, a água está passando por aqui tem uma poluição, você sabe que a poluição está se propagando de uma certa maneira...
E assim vai, tipo, são infinitas áreas relacionadas ao planeta. E por fim, só por curiosidade, eu tinha feito geofísica antes de fazer geologia, né? É legal até falar isso um pouco também, porque assim, a geofísica também é uma área que estuda também o planeta da mesma maneira, só que você estuda de uma maneira indireta, a gente fala. Então assim, você consegue estudar por características físicas, e aí sim tem bastante cálculo, matemática, o que existe lá embaixo, o que você não precisa necessariamente ver diretamente. Então, você usa como as ondas se propagam, tanto ondas naturais depois de um terremoto, como uma onda induzida, como para achar petróleo, você dá um tiro com um canhão de ar, e aí você coloca vários fones, e aí como essas ondas estão se propagando no meio das rochas, você faz algo como se fosse uma tomografia. Uhum. Na verdade, até o princípio físico é muito parecido, é o mesmo. Eu vi um episódio do Manual do Mundo, recentemente, que os caras explicaram exatamente como que funciona isso. É bem legal. Se você tiver interesse em saber mais, que é uma parceria com a Petrobras, acho que eles fizeram. Perfeito. E aí o Iberê, né? Ele é muito bom. Sim. Eu gosto dele. Ele explica direitinho como que é essa pesquisa do petróleo, né? Assim, direitinho para um leigo. Sim, total, o Iberê tem algo. Aí eu vou fazer até uma crítica, já que você estava falando de meio científico, né? O Iberê, ele, se não me engano, ele é jornalista, alguma coisa assim, né? Então ele tem uma didática boa, porque ele traduz algo que nem ele entende, eu imagino, né? Tipo, alguém explica pra ele traduz aquilo pro público. A equipe dele é bem grande, é formada por diversos... Deve ter os especialistas, né? E isso é algo que me... Pô, eu acho... Eu fico um pouco chateado com a academia, né? Academia, eu digo a universidade, né? Assim, tipo, onde se faz ciência, no Brasil principalmente, quão distante ela fica do público em geral. Então, assim... Você tá falando de divulgação científica. Divulgação científica. Então, beleza, hoje tem o Átila, o Pirula, tem o... Do Space Today, o nome dele, que é muito bom também. Sim, também, que é meu veterano, inclusive, de faculdade de geofísica. Quando eu entrei. Como é o nome dele? Gente do céu, me deu um branco. Enfim, se a gente lembrar, a gente fala daqui a pouco. Né? Na verdade, é legal falar isso, né? Que nem... esses caras são todos meus contemporâneos de faculdade, né? De USP, né? Então... Por exemplo, ele é meu veterano de geofísica, o Átila e o Pirula são da mesma época, exatamente da mesma época que eu estudei também lá na USP, né? Tipo, só que eles eram da biologia e eu da geologia, aí eu já estava na geologia. E tem vários outros aí, né, de outros canais. Assim, tem algum geólogo que é divulgador científico? Sim, de YouTube e tal? Eu não conheço ninguém. Olha aí, olha só. Olha a brecha de mercado aí. Olha a brecha. O que vocês acham? O que vocês acham? Isso aqui é um convite, hein? Do Thiago ter um quadro aqui no Modo Mato para falar sobre geologia. Seria ótimo para explicar. Eu acho que seria muito bom. Porque normalmente as pessoas ficam muito curiosas em saber quando você está andando nos lugares. Então a gente estava falando de montanha, mas, por exemplo, eu fui mergulhar no México e tinha toda uma curiosidade de saber como tinham formado os cenotes, as cavernas que a gente estava mergulhando, por exemplo. Deixa nos comentários se você quer um quadro com o Thiago Borges da Silva falando de geologia como um divulgador científico. Vai ser um prazer. Assim, eu acho que vai ser muito legal, cara. Vamos pensar pensar nisso em off depois. Então, e o que eu quero dizer assim, aproximar isso um pouco mais. Porque o que falta, e aí que eu ia falar, depois eu comento isso. Ciência não é algo distante das pessoas, não deveria ser algo distante das pessoas. Ciência no geral. E eu não tô falando de fazer conta, não, porque ciência vai muito além disso. Ciência pode ser história, pode ser ciência, né? Porque você está investigando. Ciência é uma metodologia para tentar explicar algo. Para você tentar explicar algo de uma maneira em que os outros possam testar a sua hipótese. Você não precisa explicar necessariamente, mas assim, você cria uma hipótese, você tem uma ideia, e aí você testa essa sua ideia. Ou de maneira direta, ou fazendo conta, enfim. E outras pessoas podem testar a sua ideia. A partir do momento que as pessoas testam e validam a sua ideia, aquilo vira uma teoria. E aquela teoria funciona bem naquele meio. Não é uma verdade absoluta. Por isso que aí todas as pessoas falam assim, mas isso é só uma teoria. Sim, é uma teoria. A teoria é a melhor ideia que você pode construir. Por isso que eu falei, a ideia de ser menos errado possível. Você está validando uma hipótese, tentando fazer com que ela seja menos errado possível. Então não foi porque alguém falou... ou porque alguém teve uma ideia, ou porque apareceu escrito em alguma pedra, entendeu? Ou porque a influência de algo sobrenatural, algo do universo, entendeu? Será que é? Eu não sei se é. Vamos testar para ver se é ou não. Então, ciência pode ser algo que você pode usar no seu dia a dia.
É a sua maneira de pensar quando você vai votar num político. Será que eu vou votar nesse cara? Será que esse cara é honesto ou não? Não sei, vamos estudar sobre ele então. Vamos testar a hipótese. E que uma coisa não invalida a outra. Se você quiser ter fé em algo, tá tudo bem. Porque realmente são coisas completamente distintas. É isso. Bom, vamos começar não do começo do universo, porque aí acho que é um papo muito longo. Aí vai longe, né? Mas vamos começar com a história da Terra. A Terra tem 4,5 bilhões de anos, certo? Tá aí nessa faixa. Né? Mais ou menos, né? Dizem. É uma caminhada boa. Como que vocês chegaram a essa conclusão? Qual que foi a teoria que foi usada? Nossa, essa pergunta é uma pergunta boa, porque você vai mostrando... Eu tô aqui pra isso, rapaz. Minha pauta tá aqui, ó, preparadíssima. Então, eu tô falando isso que essa é uma pergunta boa, porque assim, eu tenho um tio que, por acaso, o filho dele é geólogo agora também. Mas antes ele tirava muito sal, que ele falou assim que encontraram um índio congelado lá na Sibéria, e aí falaram que ele tem... que o corpo tem 2 milhões de anos, e eu não sei de fato se era isso, enfim, mas assim... Aí ele falou, como que sabe? Cadê? Quero ver. Como que esse cara sabe? Cadê o RG dele? Não tinha ninguém lá na época. Como vai saber? Isso é um índio que tava lá andando agora, semana passada, e caiu a neve em cima dele. Ele falou isso e tudo bem. Ele tá pensando assim. Muita gente pensa assim. Porque é a verdade mais próxima que tem das pessoas. Sim. E é justamente por não existir essa difusão do pensamento, da maneira de pensar das pessoas. Aí. Abriu só ali na... É o gato. Foi a Olga. Caralho, a Olga abriu. Meu Deus. Bom, o gato quis dar um rolê aqui. Então, aí meu tio pensa dessa maneira, falando sobre esse índio que foi soterrado na semana anterior. E ele não tá errado, realmente. Tipo, as pessoas podem pensar dessa maneira. Mas por que não? Por que não é? Ele veio falar pra mim, falou, então como que você sabe, né? Caralho. Ela de novo. Ela não quer que eu fale essa parte, vai ver. Então, como que a gente sabe disso, né? Bom, aí tem que entrar numa parte de química. Tá. Eu não vou entrar muito no detalhe, mas assim, basicamente, nós temos ali todos os elementos que estão na tabela periódica, certo? Que começa lá no hidrogênio e vai até o urânio. Tá. Todos os outros ali, depois do urânio, são artificiais e essa é uma outra história. Bom, esses elementos são os elementos como eles estão na natureza, quer dizer, não só como eles estão na natureza, como eles ficam estáveis na natureza, principalmente. Mas alguns deles podem ter algumas pequenas variações. E essas variações estão relacionadas, na verdade, com nêutrons no núcleo, enfim. E a gente chama isso de isótopo. Então, por exemplo, existe o carbono e existem algumas variações de carbono. Tem lá o 14, o 12, enfim, o 13. Só que os isótopos não são estáveis na natureza, eles tendem a decair, que a gente fala. Então, perder essas partículas até chegarem na que é estável. Esse decaimento, ele é constante na natureza. Então, cada elemento tem um tempo de decaimento, uma meia-vida específica. Então, você sabe qual é a taxa de decaimento, você sabe quantos elementos você tem ali, então você sabe fazer uma conta para saber quanto tempo ele demorou para chegar naquele ponto. Alguns são mais recentes, que é o caso do carbono que eu falei, e tem outros que demoram muito mais tempo. Muito mais tempo. Principalmente os mais pesados, assim, sabe? Perto do urânio, enfim, alguns elementos. Então, você consegue datar coisas muito mais antigas. Então, por exemplo, se você acha um urânio em determinado caimento, você consegue calcular desde quanto tempo que ele está ali. Aquele mineral em que o urânio está contido, você consegue chegar no período em que ele foi formado. Tá. Por quê? Porque o mineral ele é um elemento inorgânico, ele é formado por diferentes elementos. Tem diferentes elementos que formam moléculas, essas moléculas se agrupam, a gente chama no sistema cristalino, e aí depois esses sistemas cristalinos se agrupam também e eles formam esse mineral. Porém, não é só isso. Porque o planeta é muito antigo, então nem toda... vai ser difícil você falar, não, é porque eu achei uma rocha, um mineral que tem 4,5 bilhões. Não tem. Entendeu? Então, os mais antigos que foram datados vêm do zircão, que é um mineral que foi achado... Eu não lembro exatamente, eu acho que foi no Canadá, alguma coisa assim. Só que aí você faz uma relação com outros elementos de outros planetas, de asteroides, então, externos ao planeta Terra. E aí você também consegue datar e você consegue ter uma ideia. Então você consegue mensurar ali mais ou menos, todas essas coisas estão ali orbitando numa mesma vizinhança. Então você consegue fazer essa datação, então você sabe, bom, tudo isso aqui foi formado no mesmo evento, então faz sentido tudo isso aqui ter mais ou menos a mesma idade. Tá. E é assim que a gente datou o planeta, e é assim que a gente data um fóssil ou uma camada. Muitas vezes você não data o fóssil em si, você data a camada de rocha em que o fóssil estava contido.
né? Entendi. E assim vai. E como que é descoberto isso em outros planetas, outras formações? Porque não dá pra você chegar até lá com uma picareta e tirar um pedaço, né? Não dá. Mas cai asteroide o tempo todo na Terra, né? O tempo todo mesmo, todos os dias e toda hora, em vários lugares. Algumas vezes eles não chegam até a superfície, mas outras sim. Não precisa ser um asteroide gigantesco, igual o que extinguiu os dinossauros. Pode ser algo pequeno. Cai, fica preservado em algum canto. Inclusive, existem diferentes tipos de asteroides, de meteoritos, né? Depois que eles já estão ali na Terra, caídos ali, que você vai pegar no quintal da sua casa, já é um meteorito. A definição, né? O nome. Existem diferentes tipos de meteoritos, com diferentes composições. Então, você não consegue ver só a idade. Você consegue ver, inclusive, como aquele meteorito evoluiu. Entendeu? Ele fica separado em diferentes camadas, por exemplo. Porque você consegue ver que existiu uma evolução ali, uma segregação química ali, por exemplo. E aí você consegue, inclusive, extrapolar isso para outros lugares, outros planetas, ou até para o nosso planeta mesmo. Isso eu tô falando de coisas mais terrígenas, assim, né? Tipo, asteroides mesmo, assim, então. Não tô falando de estrelas, aí é uma outra história, né? Distância de estrela. Aí tem a ver com luz, com efeito Doppler, enfim, é uma outra parte da física. Entendi. Verdade. Eu falei isso de não conseguir pegar um pedaço de um outro planeta, né, para estudar, mas da Lua já foi possível ter pego alguns pedaços, né, para estudar. Foi. Inclusive eu vi isso se eu não me engano, foi no museu da NASA em Washington. Uma vez eu fui para lá a trabalho, eu consegui ver Você trouxe um jornalzinho para mim. Foi uma outra vez que você viajou para lá. O jornal que eu dei pro Thiago é muito legal, cara. É muito legal. Não, mas isso aí foi no Museu de História Natural em Nova York. Ah, tá. Onde estava a Lua também. Acho que tem um pedaço nos dois museus. Sim. O jornal é do dia seguinte de quando o homem chegou à Lua, uma réplica do jornal. Nossa, animal. Eu tenho esse jornal até hoje também, é muito legal. Nossa, muito legal. E é o jornal inteiro, né, cara? Preciso fazer um quadro. Bem legal. Bom, da Lua. O que foi descoberto da Lua, da formação dela? A Lua é interessante. Porque, assim, até quando começaram com a ideia de ir para a Lua, ou de conhecerem outros astros, foram atrás de algum profissional que pudesse estudar isso. Então, vários dos profissionais que foram treinados foram geólogos. A ideia inicial, pelo menos aqui eu conheço, assim, lá no começo da década de 60, quando começaram a falar, que traçaram aquela meta, os americanos traçaram a meta de chegar na Lua, alguns foram treinados. Eu lembro que tinha o Eugene Shoemaker, por exemplo, que foi um cara que me inspirou muito a ser geólogo. E eu tinha um vídeo da National Geographic, uma fita cassete, que eu assisti milhões de vezes, até gastar essa fita, que falava sobre impacto de asteroides. Porque no final ele descobriu que ele tinha um problema no sistema gástrico dele, não sei exatamente onde era, glândula suprarrenal, alguma coisa do tipo. E aí já que ele não podia ir, só que ele era um cara que tinha estudado muito o assunto, então ele deu treinamento para várias pessoas, vários outros astronautas, tanto os militares quanto os geólogos mesmo que visitaram. E ele virou o grande especialista de impacto de asteroides no planeta Terra, que até então não se falava sobre isso. Até então, a melhor hipótese que existia para várias crateras que tinham na Terra é que elas eram resquícios de vulcões. E ele que começou com a ideia de que foi impacto de asteroides, ele tinha uma ideia, ele foi lá e conseguiu comprovar, porque ele descobriu diferentes minerais dentro das crateras que eram formadas com uma pressão muito grande. Enfim, ele foi testando. É o mesmo cara da teoria do meteoro dos dinossauros, não? Que essa aí foi um pai e filho, né? Acho que o filho era geólogo, o pai era não sei dizer, não pesquisador. Não sei. Que na época, inclusive, eles foram muito debochados, assim, de ter falado que um meteoro que foi motivo... Não sei, mas ele participou bastante, assim, desse tipo de... Porque meio que começou com ele, assim, essas ideias, né? Só um comentário cretino. Quão irônico que é, né? O geólogo não poder participar de alguma coisa por pedra no rim, né? Não sei se era pedra no rim, mas... Ok. Enfim. E aí ele... Foi mal a audiência. E aí ele... Bom, enfim, aí outros geólogos foram, coletaram várias, mas, nossa, eles coletaram quilos, tem lá uma quantidade, até foi uma quantidade muito grande de rochas que foram trazidas da Lua. E aí a Lua pode ser estudada e pode ser melhor entendida, assim, né? Inclusive a formação da Lua, que existiam várias hipóteses para a formação da Lua, que a Lua poderia ter sido formada junto com a Terra, enquanto a Terra estava ali, foi tendo aquela aglutinação de rochas, de poeira durante a formação do sistema solar. E aí forma um planetesimal, que a gente fala que é um asteroide maior, com vários outros pedaços. Imagina, tinha muito detrito, muito material no espaço ali,
E aí aquilo foi aglutinando, então era uma quantidade muito grande de choque, né, de material. E a ideia era que a Lua também tinha sido formada junto. E aí depois que a gente conseguiu coletar a amostra, ou que a Lua tinha sido capturada, essa era uma outra ideia, né, que a Terra estava orbitando, passou um asteroide muito perto e aí começou a orbitar a Terra e foi capturada pela gravidade da Terra. E ali ficou. E aí quando conseguiram pegar algumas amostras, aí foi possível entender que na verdade a composição da Lua e a composição da Terra são muito parecidas. Tá. E mais do que isso ainda, a composição da Lua é uma composição parecida com a da Terra depois de uma certa evolução da química e das rochas da Terra. Então quer dizer que foi algo que foi depois da Terra ter sido formada, ter estabilizado. Então provavelmente deve ter tido impacto de algum asteroide que arrancou um pedaço da Terra, um conjunto de pedaços, que aí depois acabou formando a Lua. Que era muito mais próxima, e ela vai distanciando, ela ainda está distanciando cada vez mais e mais, né, a Lua da Terra. E algum dia, eventualmente, a Lua vai escapar? Vai. Eventualmente, sim. Na verdade, ela escapa, ela vai ficando cada vez mais, alguns poucos centímetros por ano. Isso vai demorar muito tempo. Até lá, vai ter acontecido muitas outras coisas. O ser humano não vai estar mais aqui até isso acontecer, muito provavelmente. Não, porque... Até outro dia, uma vez me perguntaram, falaram assim, o planeta pode acabar? Que é o jeito que as pessoas falam, né? Pode. Sim. Quando? Agora, pode estar acontecendo agora, a qualquer momento. Existem diferentes maneiras de a gente acabar com a vida no planeta Terra. Diferentes maneiras. E várias delas estão aí, acontecendo. Eu acho que, na verdade, o que as pessoas querem perguntar é se a raça humana vai acabar. Exatamente, é isso. E vai bem mais rápido que provavelmente o planeta. Com certeza, sim. Não, e tem diferentes maneiras para isso acontecer, isso que eu falei, né? E isso eu não tô nem falando de aquecimento global, nada. Eu tô falando de eventos naturais que vão ocorrer. Além de meteoro. Meteoro é algo assim, a gente... Aliás, vamos fazer uma hipótese aqui? Se um meteoro... Lembrei, é Flávio Sacani. Isso, Flávio Sacani, do Space Today. Ele é muito legal, esse cara, eu gosto muito dele. Eu gosto. E ele é um... Não é astrônomo amador, né? Ele é astrônomo amador, ele é geofísico de formação. Mas eu acho ele bem inteligente, ele explica muito bem também. Demais. Vamos fazer um exercício de imaginação aqui. Vamos. Não precisa ser um meteoro do tamanho do que extinguiu os dinossauros, porque realmente é muito grande e não teria... Se for... Qual que é um tamanho razoável para um meteoro, assim, fuder com a raça humana, cara? Que vira e mexe. Os astrônomos e pesquisadores falam, não, passou muito perto da Terra. Esse muito perto, claro, considerando o tamanho do universo todo, é algumas centenas de quilômetros, milhares de quilômetros. Não, alguns passam muito perto mesmo. Não, mas ok, mas isso já é muito perto da Terra, né? Se você for pensar no tamanho do universo. Alguns passam tão perto que eu digo assim, muito perto, uma distância menor do que a Terra e a Lua. Entre a Terra e a Lua. Caraca, sério? Muito perto mesmo. Passam vários. Vamos começar diferente. Se alguma coisa batesse na Lua e explodisse a Lua... Tipo, numa grande... Igual do Star Wars, quando a Estrela da Morte explodiu. Ia dar muito ruim? Ia dar muito ruim porque provavelmente todos esses pequenos fragmentos, que não seriam tão pequenos assim, iam cair na Terra. Né? E aí ia ser um efeito... Não, um efeito cascata. O grande problema é o seguinte. Grandes asteroides até que foram razoavelmente mapeados na região. Na vizinhança da Terra. Então, pra ontem não tem nada. Né? Até semana que vem tá tranquilo. Só que assim, asteroides de tamanho médio que podem dar uma merda grande. Tamanho médio, o que é? 1 quilômetro? Que seja 1 quilômetro, até alguns poucos quilômetros, até 10 quilômetros, eu acho que pode ser considerado tamanho médio. Então, de novo, se for pensar no tamanho da Terra, não é nada, né? Não, a Terra tem só o raio das 6.800, né? Nossa, me deu um branco agora, 6.800, 6.300, 6.000... e alguma coisinha. Ok. Enfim, só o raio, né? Não tô nem falando do diâmetro todo. Essa ordem de grandeza para asteroides não é nada, né? Não, a gente não conhece, a gente não sabe muito bem porque, primeiro, não é um grande interesse, né, mapear esse tipo de coisa, e outra coisa, tipo, que não é tão fácil assim, porque você tem que ter uma varredura maior, telescópios muito potentes, sei lá, tipo um Hubble da vida, ele tá olhando muito além do que a vizinhança da Terra, né? Então... e é difícil você identificar um corpo celeste pequeno. Difícil. Você olha para o espaço, você deixa lá o telescópio numa exposição razoável, tem muita coisa que vai ofuscar esse asteroide menor. E realmente pode passar e acontecer. E aí qual que é o grande problema? O grande problema não é o impacto inicial. Quer dizer, vai dar um problema muito sério ali na região que ele bater. Sim. Né? Se for em cima de algum continente, vai causar um puta de um estrago.
Se for no mar, vai causar uma baita de um tsunami, né? Mas aí qual que é o problema que vem? Tipo, você vai ativar muitos vulcões, provavelmente. Mas é porque você mexe realmente Você no mexeu centro no da Terra e planeta, vai... Não no centro, mas você bateu. Você mexeu ali na parte mais interna do planeta, tal, dá uma mexida. Esses vulcões vão entrar em erupção. Muitas vezes o impacto é suficiente para bater, jogar fragmento para o espaço e esses fragmentos caírem de novo, como novos asteroides menores, sério? em outras regiões, sério. Que vai aumentar o estrago. E aí, com todo esse rebuliço, você vai começar a gerar poeira, e aí você vai criar uma camada em cima do planeta, e aí você gera um inverno nuclear, né, que a gente chama de inverno nuclear, que na verdade você vai cobrir toda a atmosfera do planeta. Inverno nuclear é por conta, tipo, a radioatividade ou é o núcleo que fica frio? Não, nenhum dos dois, na verdade. Na verdade, a maneira de falar, um nome, na verdade, relacionado com o efeito que vai causar, assim, né? Tá. Então são essas nuvens em cima e tal, vai esfriar muito ali o planeta, vai causar muito problema, porque começa a morrer planta, né, tal. Grandes extinções na Terra aconteceram por coisas parecidas com isso. Vulcões causam esse tipo de efeito. Por causa Grandes erupções, lá, Krakatoa, ou o vulcão lá da Islândia, que eu não consigo falar aquele nome, porque é um monte de consoante, desse tamanho a palavra. E, enfim, quando ele entrou em erupção lá, a última vez que foi a grande erupção dele, causou esse problema. Mas só na região, né? É um pouco mais regional. O Krakatoa, existe relato de ter tido problema em diferentes lugares do mundo, assim. As pessoas relacionam até com mudança de comportamento dos seres humanos na época. Existe uma ideia disso. Tá. E o que mais que poderia gerar uma catástrofe humana, assim, de... por exemplo, parar... uma coisa que a gente não sabe que pode acontecer é a gente perder o nosso escudo magnético no planeta. Bom, a gente tem um escudo gerado pelo planeta Terra, então quando a gente pega uma bússola e a gente olha a bússola apontando para o norte, é porque o planeta Terra ele se comporta justamente por um efeito relacionado ao núcleo da Terra, aos dois núcleos, né, o interno e o externo, um é líquido, outro é sólido e tal, um gira em relação ao outro, e isso essa é a melhor hipótese que tem. E aí você gera um campo magnético que sai do sul, pensando em linhas, né? Tipo, quando você olha lá no seu livro de física, aquele ímã que tem aquelas... Tem o campo magnético. Parece uma maçã, né? Isso, parece uma maçã, tem o campo magnético. E no planeta Terra seria parecido, sai do sul e entra no norte. Esse campo, ele gera uma proteção, um escudo, a gente chama ele de magnetosfera, e ele cria um escudo contra a radiação que vem do espaço, radiação cósmica. Então, por exemplo, sei lá, o vento solar, né, que é o Sol, tipo, uma estrela mandando radiação aqui em direção à Terra. Então, tipo, esse escudo, ele cria um escudo que cria realmente, parece um vento mesmo, o efeito que ele causa, assim, ele protege o planeta Terra dessa radiação, desse bombardeio. E esse, inclusive, é o motivo de ter a aurora boreal. Porque, às vezes, algumas tempestades solares, elas aumentam esse fluxo de raio cósmico, que bate nesse escudo e vai, conforme ele bate, o campo magnético está vindo do sul para o norte, ele entra pelo norte, que é o ponto mais fraco, que é justamente onde o campo magnético está entrando. Quando ele entra em contato com a atmosfera, ele começa a gerar pontos de luz. Entendi. E essa é a aurora boreal. Quando a tempestade é muito forte, ele entra pelo sul. E aí é muito mais raro, mas acontece, e aí são as auroras austrais. Se a gente perde esse escudo... Como que a gente poderia perder isso? É uma coisa natural que vai acontecer eventualmente? É uma coisa natural, Então, aí eu vou chegar nesse ponto. Se você perder esse escudo, pode ser que exista algum efeito relacionado com os seres vivos, né, do planeta. Bom, esse campo magnético, ele cria um escudo justamente para que a gente não tenha contato com essa radiação. A gente percebe que esse escudo, esse sentido de sul para norte, mudou ao longo da história do planeta. Então, onde hoje aponta para o norte, já apontou para o sul. E o contrário também. Inclusive, aquela deriva continental, a evolução das placas, que a gente lembra da Pangeia, que aí formou a Laurásia, a Gondwana, depois teve a queda do continente. Então, você sabe qual foi o caminho que os continentes tiveram, o que eles fizeram, porque você pega todos esses campos magnéticos e aí você sabe para onde eles estavam apontando, você começa a juntar todos eles, assim, a gente chama isso de paleomagnetismo. E por que você consegue enxergar esse campo magnético, o sentido dele? É um efeito que existe em algumas rochas, a rocha vulcânica, que ela registra esse sentido. Abaixo de uma certa temperatura, ela marca. Temperatura de Curie, o pessoal chama, se eu não me engano. Porque eu estudei isso lá em... Rapaz, faz quase 20 anos que eu estudei isso. Mato. Então, se eu estiver falando alguma besteira, me corrijam. Não tem nenhum problema me corrigirem. Bom, enfim, fica registrado.
E aí, lembra que eu falei que no meio do Atlântico, se você der um zoom com o Google Earth, você vai ver que tem uma trinca ali, assim, né, no meio do Atlântico. E a gente chama aquilo ali de dorsal mesoatlântico, então um sistema de vulcões. Antes, era um continente só, África e América, era o Gondwana. Quando começou a ter essa quebra, essa separação, lá no meio, nessa trinca, vai formando rocha nova, que é um vulcanismo, que vai empurrando a rocha que já estava aqui antes, abrindo, e ela vai formando rocha nova, vai abrindo, e isso está acontecendo. Então o continente vai ficando cada vez mais distante um do outro, e lá no meio do Atlântico está formando rocha nova. Então é um efeito contínuo, como se fosse uma esteira, né, de rocha que está sendo formada, que vai esfriando e vai formando uma rocha nova. Lá na Guerra Fria, tipo, os caras começaram a fazer uns métodos para poder ver se achavam um submarino. Então eles passavam com os magnetômetros, uns equipamentos para poder ver se conseguiam identificar submarino. E eles começaram a fazer umas leituras das rochas. E eles começaram a ver que hora a rocha estava apontando o norte para uma direção, num sentido, hora ela estava apontando no outro sentido. Num sentido, depois no outro sentido. Chama isso de padrão zebrado. E aí você vai olhar lá assim, tipo, ela é marcado por... Que nem eu falei que daria para datar, né? Você consegue ver por quanto tempo que ela ficou num sentido, depois por quanto tempo ela ficou no outro. Então é um processo natural. Quando você pega isso, você vai olhar algumas distinções que aconteceram no planeta, coincide com a virada desse campo magnético. A gente não sabe se ele vai enfraquecendo e depois ele cresce no sentido oposto, ou se ele simplesmente para, fica sem campo magnético por um tempo e de repente volta. Não sei. Caraca! E qual que é a média de quanto tempo, de quanto em quanto tempo que isso acontece? Mais ou menos assim, tipo... Tá pra acontecer por agora, assim. Por agora. Pode ser. E tem outras coisas, tem... Não, mas peraí, vamos lá. Se isso acontecesse, a gente ia receber toda a radiação do Sol, por exemplo. Isso ia dar um problema... Não só do Sol, tem gente até de outras estrelas. Assim, o não, espaço mas, é cheio de por radiação. exemplo, o Sol que tá mais perto, que a gente consegue sentir o Sol aqui na cara. Não, né? então, não sei exatamente o efeito que isso pode causar. Pode ser que... O primeiro problema, fato que ia acontecer, ia dar um problema em equipamentos eletrônicos. Porque vários equipamentos, por exemplo, rádio funciona com... GPS, né? Ia fuder todo o rolê, não. Não, porque GPS está relacionado com satélites que já estão lá no espaço, né? Não sei se eles estão fora ou dentro da magnetosfera. Devem estar dentro, porque ela é muito grande, assim. Ele é muito grande, ele pode estar englobando tudo, mas, por exemplo, algumas comunicações, por exemplo, o rádio utiliza uma interação com a atmosfera. Tá. E aí é uma parte que, por exemplo, com certeza sofre interferência, entendeu? Porque aí tem a ver com cargas elétricas e tudo mais. Outra coisa, sei lá, equipamentos eletrônicos, marca-passo, equipamento eletrônico médico, pode sofrer algum tipo de influência. Então, não sei. A gente não tem muita ideia assim, do que pode acontecer. Mas não tem um minuto de paz nessa caceta também. Não. E tem outros megavulcões que podem entrar em erupção, que estão para entrar em erupção, e não tem muito como você segurar isso. Tipo... tem vários. Yellowstone, por exemplo. Lembra do 2012, do filme lá? Uhum. Então, aquela erupção daquele megavulcão realmente é algo que pode acontecer. Está para acontecer em algum momento. Então, e o que aconteceria se um megavulcão... A mesma coisa do meteoro. A mesma coisa, tipo, cria essa nuvem de poeira, enfim. E lá provavelmente é um vulcão explosivo. Existem vários tipos de vulcões. Alguns são explosivos. Nesse aí, por exemplo, seria um vulcão explosivo. Igual o Krakatoa foi. Tá, vamos falar de coisa boa agora. Porque eu já tô ficando meio em depressão já. Tá. A gente adora montanha, certo? Seja contemplando ou seja subindo nelas. Certo. Beleza? Uhum. A formação das montanhas, de uma forma geral, é mais ou menos a mesma? Tipo, vou te dar minha visão de leigo, tá? Tá bom. De duas placas tectônicas ou se encontram e formam uma montanha. É mais ou menos isso que acontece no mundo inteiro? Ou, tipo, as montanhas são formadas por motivos diferentes? Elas são formadas por motivos diferentes, mas o exemplo que você deu é perfeito. A grande maioria das montanhas, pelo menos as cordilheiras grandes, são formadas dessa maneira. Se você olhar a Cordilheira dos Andes, Montanhas Rochosas, Himalaia, Alpes, todos eles foram formados exatamente pela convergência de placas tectônicas. As placas... Bom, vamos lá. O planeta Terra... Era uma grande bola de fogo. Fogo não, mas era uma bola quente. Uma grande bola de lava, de metal derretido. Era quente, vamos pensar assim, melhor dizendo. Vai. Ok. E assim, igual um prato de mingau esfria pelas bordas, cria aquela natinha em cima. Sim. O planeta Terra também tem uma natinha. Tem aquela crosta.
A crosta é a casquinha do planeta. Você consegue dar um exemplo bem para imbecil igual eu, do tipo, aqui temos do norte ao sul do planeta tá aqui. Isso aqui é 100%. Certo. Quanto que representa essa casquinha? Não, você lembra que eu falei agora que o planeta Terra tem um raio de 6.800 metros, Sim. né? Uhum. 6.800 quilômetros, desculpa. Falei metros. Aliás, aquela hora eu acho que eu devo ter falado metros também. Me corrija, por favor. Bom, imagino que as pessoas vão entender que são quilômetros. Né? A crosta, ela tem uma espessura que pode variar aí de 2, 3, 4 quilômetros. Tem lugar que, obviamente, a gente consideraria zero, mas não vai ser o caso. Até 70 quilômetros. Tá. Nada. É nada. De quantos quilômetros são até o raio? 6.000 e pouco. pouquinho. Onde tem mais é 70? Caramba, cara. Então. Ok. Mas esse programa que tá me dando vários gatilhos, cara, de ficar preocupado com várias coisas. Não existe. Tipo. Não adianta ficar preocupado. É algo que você não domina, então. Beleza, domina, então né? eu consegui ter uma noção assim do 100%, é só uma casquinha bem fininha mesmo. Casquinha bem fina. Tipo um ovo. Isso. Um ovo de galinha. Um exemplo que o pessoal dá é tipo uma maçã. Aí é aquela casca da maçã, como se fosse a crosta. Tá. Não sei, nunca fiz. É uma conta fácil de fazer. Você faz uma regra de 3, você consegue ver uma proporção aí. Beleza. Mas, enfim. Então você tava falando que então mingau. Então, vai esfriando. Então, aí tem a crosta, que é uma casquinha. Essa casquinha ela é toda quebrada. Ela é mesmo quebrada, né? Então tem peças maiores, que são as placas tectônicas que a gente fala. E essas placas elas têm um movimento relativo entre elas. Podem ser laterais os movimentos, ou podem ser divergentes, separando, ou pode ser convergentes, uma em direção à outra. Uma no sentido da outra. O que move as placas? Essa é uma grande discussão que existe, né? Existe uma ideia lá da convergência do manto, do movimento do manto por causa da temperatura, né? Então, tipo, a hora que esquenta, sobe, depois esfria e desce, mas isso é o que você vai encontrar num livro. Só isso não basta para poder mexer. E aí tem uma outra ideia, que na verdade quando uma placa começa a entrar em relação à outra, começa a mergulhar, porque quando elas convergem, a que é mais densa tende a afundar, e a que é menos densa fica em cima. A gente fala em enrugar, mas ela não só enruga, como ela também tem várias quebras, tal, e ela vai crescendo. Aqui, inclusive, que é a formação da cordilheira. Certo? Quando ela entra aqui, ela começa a puxar, inclusive, todo o resto dela. Entendi. Entendeu? Aí é um movimento que o pessoal chama de ridge push, slap pull, uma coisa assim. Mas mais do que isso ainda, tem uma relação também com a gravidade também do planeta. Então, quando você olha lá aquela grande esfera, a gente estava falando que era uma batata, aquilo tudo tende a colapsar para o centro, né? A gravidade é isso, né? O que está segurando a Terra é isso. E aí, só que se você pega tudo aquilo que é esférico e aproxima aquilo como se fosse para um plano, existe uma diferença relativa entre forças, então faz com que isso exista um movimento. Essa explicação é um pouco mais plausível porque ela é mais física, né? Você consegue reproduzir. Então, aí eu já até falei da formação das cordilheiras, exatamente por esse caso, né? E, além disso, existem vulcões que formam também essas montanhas. Então, alguns vulcões estão relacionados com essas zonas de convergência, onde as placas estão se chocando e tal, porque você tem uma alteração na temperatura do manto, e aí fica mais quente, e aí ele gera uma anomalia térmica que vai furar e vai sair como se fosse uma espinha, né? Um vulcão lá no meio. E existem outros vulcões que não estão relacionados com isso, tipo o Havaí, ou Ilhabela, ou Poços de Caldas, que são anomalias geotérmicas, e aí que vão criar uma temperatura muito alta lá no manto, vão furar essa crosta e vão formar vulcões, que são os hotspots. Tem uma outra maneira que teve a ver com, está relacionada com o meu estudo de mestrado, por exemplo, que tem a ver com a abertura, esse movimento de distensão, essa abertura entre as placas. Então, e aí a formação de cordilheiras também menores, mas que, por exemplo, a Serra do Mar e a Serra da Mantiqueira aqui no Brasil. Então, quando você tem esse movimento de separação de placas, tem essa quebra principal, que aqui está entre as minhas duas mãos, e tem umas quebras menores, né? Menores assim, com centenas de quilômetros de distância. Certo. E alguns quilômetros de profundidade. Elas não chegam a separar a placa no meio, como essa principal, onde formou o Atlântico, só que elas são suficientes para causar um movimento entre esses blocos, como se fossem meus dedos aqui. E aí, olhando como se fosse um corte, como se tivesse cortado um bolo, esses blocos eles podem formar um sistema como se fossem livros assim que tombaram. Tá. Certo? E aí aqui entre os livros tombados, aqui seria a Serra da Mantiqueira, aqui no meio o Vale do Paraíba e aqui a Serra do Mar.
Tá vendo? Olha só. E é por isso, por causa dessa formação específica de livro tombado, termo técnico, né? De livro tombado, que a gente não tem tanto terremoto, porque não são duas placas se encontrando e se chocando. Não estão convergindo. Elas estão tipo, indo pro mesmo elas estão lado. distendendo. Na verdade, mais do que isso até, porque lá onde tem, lá na dorsal, aí existem umas outras falhas, a gente chama isso de falha, essas quebras que se movimentam, relacionadas com essa distensão e tal, e lá existe sim terremoto. A gente no Brasil não tem muito terremoto porque a gente está em cima de uma mega placa. A gente está bem no meio da placa. Então a gente sente muito menos. A placa do Brasil vem ali da Cordilheira dos Andes e vai até o meio do Atlântico, é isso? A placa sul-americana, Ela pega, na verdade, não só o Brasil. Onde ela tem essa fissura no Atlântico. Isso, falou. Exatamente. Tá. E aí ela vai até o Caribe e aqui no sul ela vai até ali perto da Antártica, ali assim. É uma mega placa, o Brasil está bem no meinho dela, assim. Então a gente tem muito pouco caso de terremoto. Existem terremotos no Brasil. Existem estudos de terremoto no Brasil desde o século XIX. Tem publicação científica. Como que eles mediam brasileira? Isso? Não medi, mas era... De relato de tremor de terra, esse tipo de coisa. Antigamente, até hoje, na verdade, se usa muito isso, né? Além do que você mede a energia medida, você consegue medir também a intensidade, magnitude, enfim, tudo isso. Cada uma mede energia e outra mede tipo, o estrago causado. E era assim que eles descreviam, né? Tem publicação do século XIX, tem uma muito famosa chamada Earthquake in Brazil, que é de 1920, uma coisa assim, da década de 20. Caramba. É bem legal, assim, estudar. E a gente já teve, no Brasil teve terremoto com magnitude, sei lá, 5.5, 5, alguma coisa assim. Se eu não me engano foi no Mato Grosso. Mas não é muito comum, né? Ainda bem, não, pelo menos isso a gente bem não precisa se preocupar tanto, né? Mas existem alguns estudos que mostram que terremoto intraplaca pode ser muito mais potente do que terremoto de borda de placa, apesar de ser muito mais raro. Todas as vezes que eu fui viajar para algum lugar, sei lá, por exemplo, quando eu estava na Patagônia fazendo a trilha W, e aí no último trecho a gente chegou na beirada de um glaciar, assim, numa geleira que tinha, e aí tinha uns... Eu tava sozinho, mas encontrei algumas pessoas no caminho, e aí tinha uns australianos juntos. E aí eles estavam assim, aí comentaram, falaram assim, nossa, por que o gelo é cinza? Que ele é preto ali naquela parte. E aí eu tava de costas. E aí ele falou isso assim, aí eu esperei um pouco, ninguém falou nada, eu peguei e falei, isso aí tem relação com o movimento da geleira, que acaba gerando um atrito, e ela acaba capturando fragmentos muito pequenos e vai misturando com o gelo e tudo mais, né? Porque toda geleira ela tem um movimento de expansão e de retração, assim, né? E aí eu terminei de falar isso assim, aí um deles, depois que eu expliquei e tal, falei com mais detalhe. Aí um deles falou assim, mas como que você sabe disso? Eu falei, porque eu sou geólogo, né? Aí eles, tá do lado de um geólogo, eu queria tanto saber um monte de coisa no caminho e tal. Passou. Uhum. E aí várias outras viagens que eu fiz, várias pessoas sempre falavam sobre isso. Então, por exemplo, mergulhando nos cenotes, né, lá no México. Eu fui, e aí também teve toda uma explicação. Lá no caso eu encontrei um amigo que é mergulhador e que é guia, né, instrutor. Ele falou assim, vou te contar algumas coisas, você vê o que você acha, né? Aí ele falou mais ou menos a formação dos cenotes. E aí eu falei, isso aqui faz sentido, isso aqui não seria bem assim, um pouquinho diferente. E a gente conversou, e aí depois mergulhando, aí eu lembro que tinha o Fabien, que era um suíço, mergulhou com a gente nesse dia, nós três. E depois que a gente chegou na superfície, teve uma hora, aí os dois super empolgados, eu e o Fabien, né? E o Fabien, tipo, ele não é bem geólogo, mas ele estudou uma área, tipo, química de água, assim, sabe? Tá. Uma graduação que teve, que é algo parecido. E aí a gente começou uma puta discussão sobre oxirredução, sobre formação do negócio e tal, não sei o quê. E aí o Giovanni, parado olhando pra gente, ele falou assim, é muito bom ver nerds conversando. Assim, e foi legal pra caramba, assim. Imagino. Mas eu tenho certeza de uma coisa que você não consegue explicar. Que ninguém consegue explicar. Não tem problema. Não tem problema? Por que o cucrum é tão crocante, gostoso e saboroso? Porque é feito com carinho. Olha só, carinho. Gostou, né? Cucrum, obrigado, Cucrum, novamente aí pelo apoio nesse quadro do canal. E, bom, falar um pouco. O cucrum é um snack de milho, que é entre o peruá e uma pipoca. Os caras conseguiram desenvolver uma tecnologia, os caras são pioneiros nisso. O grande lance deles é essa tecnologia que eles desenvolveram. Eu já visitei a fábrica lá e é tipo uma coisa absurda. De como ter essa semi-explosão para não virar uma pipoca. É algo que eu já me perguntei. Assim, é uma coisa única. Incrível, E aí eles têm todo um processo. Porque ele é crocante, mas é macio assim, ao mesmo tempo. É de pactéia.
É tipo a Terra. Ele é crocante por fora, mas macio por dentro. Sim. Não é? Então. É uma boa analogia. Bom, eu já falei isso em outros programas, mas eu não me canso, é totalmente natural. Se você está numa trilha, por exemplo, é uma ótima opção para você levar na mochila, porque ele é compacto, te dá bastante energia. E, mais uma vez, eles fazem até a produção do tempero, cara. Eles hidratam limão, não plantam a pimenta, eu imagino. Mas enfim, ele Mas é bem natural. Sigam @Cucurum no Instagram. Lá você vai ter as informações também de onde comprar, como que funciona o rolê. E vou abrir aqui pra gente ir comendo enquanto gravamos. Tá certo? Bora. Já tá na hora de comer. Deixa eu fazer um gancho então. Você falou de Nova York e falou de geleira. Uhum. Tem um lance lá no Central Park, não tem? Das ranhuras que tem nas pedras do Central Park, que acho que foi dos indícios ali que conseguiram provar que existiu a era do gelo, a era glacial. Não tem uma história assim? Então, eu não sei exatamente se é essa do Central Park, mas existem várias em vários lugares do mundo. Não, então, eu lembro, não sei se, quer dizer, peraí, vou reformular. Eu não sei se é por causa do Central Park, mas no Central Park eu sei que tem várias rochas que tem essas ranhuras que até algum tempo não conseguiam explicar, enfim, não sei de qual ano. Sim. E aí vieram com a teoria que você vai explicar agora muito mais cientificamente do que eu. Não, e não tem nenhum grande segredo, é exatamente isso. Na verdade, esse movimento do gelo que eu falei, no verão e inverno principalmente, da geleira, né? Ela cria esse movimento e ela gera um atrito muito grande com o terreno. Então você tem diferentes feições que são formadas por isso. Desde da formação do vale, que é um vale em U, né? Até essas marcas, que são realmente as marcas por desgaste, pelo avanço da geleira. E elas são bem conhecidas mesmo. Além disso, também existem depósitos sedimentares, né? Depósitos sedimentares são aqueles depósitos de argila, areia, qualquer material que foi transportado e depois ele solidificou por um processo e virou uma rocha sedimentar, que são específicos de geleiras. E é engraçado porque aqui no Brasil a gente consegue ver isso, aqui no interior de São Paulo. Então, por exemplo... Onde? Como assim? Lá perto de Itu ali tem o Parque do Varvito. Já ouviu falar dele? Não. O Parque do Varvito gerou uma rocha, que é um ritmito, e que também pode ser chamado de varvito. Varvito, na verdade, é uma descrição muito específica de uma rocha que é formada durante um período de glaciação. Na verdade, tem relação com o degelo e o congelamento ali de novo dessa geleira, deposição de materiais. E você vai lá, é um parque específico para rochas, qualquer um pode visitar. É lindo, não porque eu sou geólogo, mas ele é lindo mesmo, de verdade. E aí você chega lá, sem uma rocha... Eu vou falar algo bem grosseiro, algumas pessoas vão sentir até uma dor assim na hora que eu falar, mas vai ser uma analogia boa para quem não é da área conhecer. Parece um monte de ardose, assim, sabe, empilhada. E eu tô falando que vai sentir uma dor porque ardose é outra coisa, mas enfim. E aí você olha aquelas rochas que tem assim, camadas pretas e brancas. E cada trecho desse, cada camadinha dessa é uma estação do ano ali, então é verão e inverno. E aí no meio você consegue ver uns clastos que caíram. Clastos, aliás, desculpa, clasto é um pedacinho de rocha, de pedra. Pedra é um nome mais popular, assim, né? Pedacinho que eu digo assim, pode ser desde um mineralzinho até do tamanho de um carro. Pode ser de qualquer tamanho, porque a geleira realmente transporta de diferentes tamanhos. Que caíram ali naquele meio, então você consegue ver até deformado. Igual quando você joga uma pedra na lama, que ela cai, faz e fica deformada, aquela camadinha. Você olha aquilo perfeito, você olha na parede, assim, você consegue enxergar aquilo, assim, é lindo. Caramba. E no meio ainda você ainda consegue ver tipo, alguns rastros que provavelmente foram feitos por algum animal, enfim, que vivia na época, ali no período, e passou ali no meio daquele lago. E um pouco depois de Tu, tem um depósito que a gente chama de morena. E aí as morenas são tipo esses depósitos. Depois que a geleira levou tudo, aí ela derrete, ela deposita todo esse material lá, todo mal selecionado, desde uma poeirinha até uma rocha do tamanho de um carro, assim, tudo aquilo misturado e tal. E é muito específico de geleira isso. E você consegue ver. E fazendo uma aproximação, que nem todas as vezes que eu fui assim pra montanha e tudo mais, você vê isso lá acontecendo. É muito legal. Isso aí a gente podia muito fazer um episódio, talvez o primeiro episódio do seu quadro aqui no canal. Pra ir conhecer o Vale do Varvito. O que você acha? Ah, seria legal. Olha aí, desafio. Se você quer, comenta aqui embaixo. É sério, é legal. É muito legal. Existem alguns parques geológicos no Brasil.
Na verdade, a geologia ela tá em todo lugar, né? Então, deixa eu engolir aqui. Pior que é muito bom, você não consegue parar de comer, né? Você quer ficar falando e comendo ao mesmo tempo. Então, a geologia tá em todos os lugares, né? Eu tiro sarro, assim, eu falo que depois que você vira geólogo, você não consegue mais olhar pra uma pia da mesma maneira, né? Porque você consegue enxergar em tudo. E ela realmente tá em tudo, entendeu? Desde da sua pasta de dente, que tem alguns minerais, até lugares que você passa, por exemplo, no meu caso, com o que eu trabalho, construção de túneis, barragens e tal. Até um exemplo bom, sei lá, no Shopping Eldorado aqui em São Paulo, que a pedra de revestimento é um estromatólito, que na verdade... Aquela pedra preta, mais ou menos? Não é preta, é uma... É mais escura, né? Como se fosse o que o pessoal chama de mármore, mas não é mármore, o nome seria outro, mas... o estromatólito, ele é uma estrutura formada deposição de calcário, de calcário por cianobactérias. Por quê? Cianobactérias. Existe isso ativo até hoje. Na Austrália, você vai lá assim, na beira do mar, assim, tem tipo como se fosse um cérebro gigantes, assim. Isso é um estromatólito. Isso é um ser vivo. A cianobactéria é um ser vivo. Aliás, um ser vivo que existe na Terra há muito tempo. E é ela que faz esse cérebro gigante. Isso, vai A depositando Austrália é um lugar muito doido, né, vai depositando calcário. Tem até esse cérebro gigante. Pois é, na beira do mar ali, né? Você estava falando dos campos do Brasil. Não, que existem alguns parques geológicos pelo Brasil. Mas que você pode visualizar esse tipo de coisa em qualquer lugar, assim. Né? Inclusive o exemplo do shopping que eu dei, assim, né? Bom, Thiago, a gente tem muito assunto. Eu sei que a gente não vai esgotar só nesse bate-papo aqui. Se você tem alguma dúvida, comentário ou, sei lá, alguma coisa do seu interesse... Correção, crítica. Afinal de contas, ciência é isso também. Eu acho muito que a gente podia fazer uma parte 2 desse papo aqui. Pode ser. Com base no que vocês comentarem aí e perguntarem. Eu acho que vai ser legal. Se não acontecer, então não vai acontecer. A gente não faz, Mas eu tenho certeza que pelo menos meia dúzia de perguntas ali vão ter. Cara, eu queria fechar aqui com uma pergunta mais de opinião sua e de crenças do que de dados científicos. Tá. Estamos sozinhos nesse universo? Bom, aí não depende de crença mesmo. Mesmo porque eu também não tenho uma crença, mas é uma questão de estatística. É muito pouco provável que não exista vida em outro local. Então, assim, se você pensar na quantidade de estrelas que existem na Via Láctea... Bom, vou começar um pouco antes ainda, na verdade. A gente conhece bem um sistema solar, que é o nosso. Nesse nosso sistema solar tem o nosso planeta e tem ali os 8 ou 9 planetas, depende da época que você aprendeu isso. Né? Coitado de Plutão. Dentro desses planetas, desses 8 planetas, a gente sabe que pelo menos um deles tem vida. Um deles a gente tem certeza que tem vida. Sim. Certo? Bom, então já é 1 para 8, né? Quantidade de vida em um planeta no sistema solar que a gente conhece. Sim. Se a vida é inteligente, já é outra discussão. Essa é uma outra discussão, exatamente. Ok. A ideia de pesquisar outros sistemas planetários, estudar outros sistemas planetários, não é tão antiga. Mesmo porque essa tecnologia foi desenvolvida há pouco tempo. Existem diferentes maneiras de você tentar identificar se existem planetas em volta de outras estrelas. Mas se desenvolveu muito nos últimos anos isso, e a gente já sabe que aí entre 80% e 90% das estrelas que foram observadas tinham pelo menos um planeta. Tá. Dentro da Via Láctea, a gente tem uma quantidade muito grande de estrelas, né? Bilhões de estrelas. Como a Via Láctea, existem bilhões de outras galáxias. Bilhões das conhecidas. A gente não pode esquecer que isso que a gente enxerga é o universo observável. O universo provavelmente vai muito além disso, que a gente não consegue enxergar. E a gente não vai conseguir, em tese é impossível conseguir enxergar isso, pelo menos com a física que a gente conhece hoje. Porque a velocidade... Aí tem uma relação de velocidade da luz que vai chegar até a gente, até os nossos olhos, e a velocidade de expansão do universo. Aí tem uma outra ideia, né? Tá. É difícil explicar isso aqui agora. Bom, pensando no que a gente conhece, no nosso universo observável, com a quantidade de planetas que a gente conhece, que existem em torno das estrelas que a gente conhece, com a quantidade dentro do sistema solar que a gente conhece, a chance que existe de um desses planetas ter vida, se você calcula isso, a chance de existir vida fora da Terra é muito grande.
quase infinita, na verdade, porque o número é tão grande, entendeu? Porque ela é muito, muito grande. Quase infinita se você considerar o universo sendo infinito também, muito maior, mas essa é uma outra ideia. Mas é muito, muito grande. Muito grande. Tem toda uma história de, tipo, planetas em zonas habitáveis ou não, planetas com água líquida ou não, mas isso restringe a vida dentro daquilo que a gente conhece. O que a gente entende como vida. E do que a gente precisa para ter vida, né? Do nosso exemplo, do que precisa para ter vida, né? Água líquida, temperatura ali mais ou menos ali dentro dessa faixa e tal. Um planeta que não seja tão hostil. Sim. Mas o fato do planeta ser hostil não quer dizer que ele não possa ter vida. A gente não sabe, né? Então, mas mesmo se você restringir a isso, a chance ainda é muito grande. Sim. E outra, tem acho que é um outro ponto também, né? O que é vida? Né? Essa é uma discussão grande. Outra discussão. Por exemplo, um vírus é um ser vivo? Ele entra em qual reino ali? Então tem toda essa discussão. Né? Então, assim, não é nem uma questão de crença, é de estatística mesmo. Se você calcular a chance, ela é muito grande de existir. Pode ser que não exista? Pode ser. Pode ser que não mesmo, não sei. Ou se a vida é inteligente ou não, essa é uma outra discussão. Não sei se ela é inteligente ou não. Só que tem outra questão. Se existe uma chance tão grande de existir vida, por que não tá aqui agora? A gente não tá vendo, passando aqui igual Star Wars, assim, tipo, voando aqui, passando por outros lugares e tal. Não sei. Aí já existem outras ideias, outras hipóteses. Estão relacionadas com a distância das estrelas dos sistemas planetários até nós, com chances de a gente ter encontrado dessa vida ser inteligente o suficiente para se comunicar com a gente, ou principalmente para se locomover até nós, ou não, de eles terem identificado algum sinal que a gente já mandou para o espaço ou não. O universo é muito grande, né? Sim. Tem que lembrar que eu falei desse monte de número, de todas essas estrelas, mas assim, a estrela mais próxima da gente, lá a Alpha Centauro, né, próxima a Centauro, ela tá a 4 anos-luz da gente, né, de distância. E para quem não entende esse conceito, 4 anos-luz, assim, imagina, a luz viaja a 300 mil quilômetros por segundo. Então, viajando a essa velocidade, ela demora 4 anos para sair lá da estrela e chegar aqui na gente. Quando a gente olha para o céu, essa estrela é fácil de achar no céu. Você olha o Cruzeiro do Sul, e aí você olha num dos braços do Cruzeiro do Sul, assim, tem 2 estrelas bem brilhantes embaixo. A Alfa e a Beta. Entendeu? É uma delas. Ali, é quase daqui até Guarulhos, mais ou menos. É quase. É mais ou menos isso. A proporção é essa, assim. Exato. E também tem todas aquelas outras teorias que eu já ouvi, mas eu não lembro para replicar aqui, de evolução de uma sociedade mesmo, né? Tem essa discussão também. Que provavelmente a raça humana vai se acabar por motivos dela mesma. Se não acontecer nada que a gente discutiu hoje, de efeitos de meteoro caindo, de vulcão explodir, ela tem uma chance muito grande de se acabar antes da gente desenvolver uma tecnologia que seja suficiente para a gente conseguir chegar em outro planeta. Sim. Então tem tudo isso também. História, né? Tem muita relação com isso. Tipo, o que você pode encontrar, e se você encontrar, será que... Pensando que algo até que... Eu não sou um grande fã, assim, desses filmes, desses livros, mas assim... Uma coisa que Jornada nas Estrelas, por exemplo, os caras tinham algo do tipo que não podiam entrar em contato com algumas espécies, alguns seres em alguns planetas, para não interferir na cultura, na evolução local e tal. Então, pensa só, se existe uma forma de vida extremamente inteligente, muito mais do que a gente, será que eles podem ter visto e podem não querer ter entrado em contato com a gente, né? E aí tem todas essas histórias aí de gente que já viu. Eu tenho histórias muito próximas. Meus avós dizem que viram mesmo ali andando e tal, não sei o que tal, mas aí é uma outra coisa. Foi fantástico o dia que eu ouvi essa história, eu achei demais. Agora, quando começa a separar em raças de alienígenas, de os extraterrestres, Grey, os chupacabra. Aí tem um que é malvado, eu acho... Aí me desculpa, mas aí a coisa fica maniqueísta demais, sabe? Fica tipo o bom e o mal, e um é bom e o outro é mal, e é engraçado que o bom... Me desculpa quem acredita nisso mesmo ou não, mas assim, eu achei uma coisa muito curiosa. O bom era uma espécie que é loira de olho azul. Isso me lembra muito algo que aconteceu, tipo, mais ou menos assim, no século V. Século V, no século XV, desculpa. Eu agora que fui falar, você falou também, verdade, Alemanha, alguma coisa do tipo. Entendeu? Sobre eugenia, né? Não sei, é uma coisa meio estranha. Cara,
Aí já acho que também fica um pouco difícil, né? Sim. De conversar. Tiago, eu quero uma indicação agora de alguma coisa que você está curtindo na sua vida recentemente. Pode ser uma série, um livro, um prato de comida, uma música, uma filosofia de vida, um pensamento. Nossa, eu vou falar um negócio que agora eu vou ganhar o selo de nerd mesmo, assim, batido em cima. Como se ele não tivesse ganho ao longo desse programa, né? É algo que eu sempre curti, mas ultimamente eu tô muito em cima, mesmo porque eu quero aprender um dos instrumentos, assim, e tal. Música clássica, cara, é muito bom. Principalmente a barroca, assim. Eu acho muito incrível. É porque eu acho muito lindo, assim, sabe? É muito bonito, assim, toda a melodia, a construção, as ideias. Aí você começa a tentar entender o contexto por trás daquilo também. Tem que fazer um anacronismo, mas, na verdade, é legal você entender esse contexto também, sabe? Como ela foi criada naquele momento. E aí você relaciona com outros momentos da história, né? Com outros fatos históricos, assim. Então, eu acho muito bonito e, assim, eu tô gostando muito de ver sobre isso, ler sobre isso e tudo mais. E também eu tô numa pegada agora de querer aprender violoncelo, né? Então, acho que isso me pegou muito mais, assim. E quem que você indicaria pra escutar, assim? De música, eu gosto dos famosos, assim, que tem, sei lá, Vivaldi, Schubert, mas, enfim. Eu fico pegando vários vídeos no YouTube, no Spotify, assim, ouvindo umas playlists. Eu gosto muito de trabalhar e estudar ouvindo isso, né? Muito bom. Legal, Thiago. Muito obrigado por ter vindo aqui, aceitado o convite novamente. E eu imagino que você vai voltar aqui mais vezes, porque, primeiro, esse assunto não se esgotou, igual eu falei para as pessoas deixarem as perguntas aí. Por que eu comecei a fazer geologia? Por que começou? O que te levou a fazer geologia e não administração de empresas? Ou qualquer outra coisa? Direito, física. E detalhe, desde os 11 anos eu queria ser geólogo, eu tinha certeza absoluta que eu queria ser geólogo. Olha aí, é um bom tema com 11 anos de idade. O que as pessoas buscam na geologia, né? Pois é. E eu acho que mais um episódio também falando de equipamento para montanhismo, camping e trekking. Trilha, trekking. Isso aí é para um outro episódio. Vai ser certo? ótimo. Sim, vamos Beleza. Muito obrigado por ter ouvido ou assistido até aqui. Se você está só ouvindo em algum player aí de podcast, você pode seguir a gente também no youtube.com/modomato. E a gente se vê na próxima semana. Não se esqueçam de curtir, compartilhar aquele pacote todo de coisas, que isso aí ajuda o canal a crescer também. E divulguem para quem vocês poderiam achar que tem interesse. Tá certo? Valeu, gente. Até mais. Até a próxima semana. Tchau.